A história começa com o nosso protagonista chamado Kazumi pensando que ele estava muito ansioso já que o aniversário de casamento dele e de sua esposa chamada Saya estava chegando, mas seus pensamentos foram interrompidos já que sua esposa pediu para eles se divorciarem antes do aniversário de casamento chegar. Kazumi ainda não conseguia acreditar o que estava acontecendo já há algum tempo. Ele percebeu que Saya não estava se sentindo muito bem, ele pensava que ela estava grávida, ele realmente estava muito entusiasmado pensando que iria ser pai e agora ele se sente um completo idiota. Kazumi pergunta para Saya se ele fez algo de errado e que se algo a estava incomodando, era para ela lhe contar para que ele possa tentar melhorar. Saya responde falando que ele era um bom marido e que ele não fez nada errado. A culpa é dela já que nesses 3 anos que eles viveram juntos ela percebeu que não quer passar o resto da vida dela ao lado do Kazumi. O prota fala que agora ele entende a situação, mas fala que só vai assinar os papéis do divórcio quando ele estiver pronto. Enquanto estava dando uma caminhada para tentar esfriar a cabeça, Kazumi começa a se lembrar do dia que ele pediu Saya em casamento. Ele pensava que ele e Saya ficariam juntos para sempre, mas infelizmente os sentimentos que Saya tinha por ele se foram. Kazumi planejava apenas dormir e não se importar mais com isso e quando ele estava prestes a dormir Saya sobe em cima dele e o beija. Kazumi pergunta para Saya o porquê dela ter o beijado. Surpreendida por Kazumi ainda estar acordado, Saya pede desculpas já que antes de deitar, ela sempre o beijava. Kazumi se abalança para cima de Saya. Kazumi fala que já que eles vão fazer isso pela última vez, só por hoje eles poderiam esquecer sobre o divórcio. Enquanto estava tendo seu momento com Saya, Kazumi pensa que se ele odiasse Saya, o divórcio seria mais fácil para ele, mas isso era impossível, já que ele realmente ama muito a Saya. Após terminarem de acasalar, Saya abraça o Kazumi e pede desculpas a ele enquanto chora. Na manhã seguinte, depois de beber água, Kazumi começa a refletir sobre a noite anterior. Ele percebeu que Saya também o amava, só que isso acaba gerando dúvidas na cabeça de Kazumi, já que se Saya o amava porque ela pediu divórcio. Ele começa a se perguntar se há algum segredo que Saya não quer contar a ele. Enquanto buscava nas coisas da Saya, ele achou vários medicamentos e ao pesquisar sobre os medicamentos pela internet, Kazumi descobriu que os medicamentos eram usados no tratamento do Alzheimer e demência. Preocupado, Kazumi pensa que é impossível que Saya tenha demência, já que ela é muito jovem para isso, mas, ao pesquisar na internet ele vê que apesar de ser raro, pessoas jovens também podem desenvolver a doença. Ao descobrir a verdade, Kazumi colapsa, ele começa a se culpar por não perceber antes, e pensa que ele não era digno de estar ao lado de Saya. Saya acorda, e Kazumi dá bom dia para ela. Ele percebe que Saya estava muito sorridente, então ele pergunta para Saya o que aconteceu. Saya responde que não se lembra, ela pensa que deve ter sido algum sonho que ela deve ter tido, mas, ao olhar para o prota Saya percebe que Kazumi machucou a mão. Preocupada, Saya pergunta se ele cortou algum nervo, e mandou ele esperar, que ela iria buscar alguns curativos. Depois de terminar de fazer os curativos, Saya agradece Kazumi por assinar os papéis do divórcio. Kazumi segura a mão de Saya e começa a chorar. Falando que ele não quer se divorciar, ele ama Saya, ele quer ficar ao lado da Saya para sempre. Saya fala para ele que não podem continuar juntos, e ela já havia se decidido. Kazumi a interrompe e diz que ele sabe sobre a doença de Saya. Saya grita falando que ela não quis ser um farto para o Kazumi. Apesar de aparentar estar normal, ela já esqueceu muita coisa. Ela ainda se lembra da infância deles, mas as memórias dos últimos anos que ela passou com Kazumi estão desaparecendo. Ela não se lembra mais o que o Kazumi falou quando a pediu em casamento. Tudo que ela quer é que antes do divórcio, eles possam criar memórias felizes. Ela quer escrever todos esses momentos deles antes que ela esqueça de tudo. Isso é tudo que ela deseja. Segurando as mãos de Kazumi, Saya pede que ele se apaixone e se case com uma pessoa melhor que ela. Ela quer que ele seja feliz. Kazumi abraça Saya e fala que mesmo que ela perca as memórias, ele ainda estaria completamente apaixonado por ela. Saya fala que se eles ficarem juntos, Kazumi apenas iria se machucar. Kazumi fala que está tudo bem, já que se separar de Saya para ele era mais assustador. Acariciando o rosto de Saya, Kazumi pede desculpas por ser um mau marido. Saya fala que não e diz que o ama. Um tempo se passa e vemos como a doença de Saya progrediu rapidamente. Ela perdeu toda a memória que tinha do Kazumi. De repente, Saya começa a chorar.
Ela não sabe por que está chorando, mas ela sabe que não está chorando por tristeza. Ela não se lembra que estão no local que o Kazumi a pediu em casamento.